Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas. Serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Bandeirinha do tambor estiloso, né, de verde e branco, e a bandeira do Rio Grande do Sul ali tremulando. Nenê, a parada é pelo alto. Olha o rebote, Jadson! Gol! Para o meio campo com Jean, Jadson e Mandaca, os três volantes, todos eles com grande atuação. Eu vou pular o Nenê, porque depois eu vou falar dele. O próprio David da Hora, que acho que hoje até fez um jogo um pouco abaixo do que havia feito lá em Chapecó, tem tido ainda assim um papel importante, e aqui fala um crítico dele, vocês que me acompanham aqui no canal sabem. Mas está jogando bem. E o próprio Rodrigo Rodrigues não fez gol, mas teve participação tática também dele como centroavante e participou do jogo. O Nenê, o Nenê é um adulto jogando entre as crianças. Faz tudo parecer fácil. Ele e o técnico recém-chegado, que colocam o Juventude numa condição, sim, para brigar por coisas melhores nesse campeonato. O Juventude hoje, tendo 30 rodadas, tendo 90 pontos para disputar e já tendo conquistado 9, me dá a impressão de que ele tem tudo para não correr riscos mais na ponta de baixo, e caso consiga manter essa sequência de vitórias, o Juventude pode sim se habilitar a brigar por acesso. É cedo? É cedo. É cedo para ser definitivo, mas dá tempo para ver que tem muito campeonato, e o rendimento que o Juventude tem nos últimos jogos com o Carpini no comando me indicam a acreditar, a sonhar. O que o Carpini fez com muitos jogadores que a gente já estava descartando é algo a ser estudado. O Juventude da era Carpini é um time que, em uma amostragem de 180 minutos, se mostra bastante confiável. Hoje, contra o Atlético Goianiense, venceu e muito mais do que convenceu. Bom dia, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja um membro do nosso canal, faça seu Pix que está aí na tela, né? Ou deixe também seu superchat, que ajuda demais aqui o nosso canal a ficar de pé. Meus amigos, vocês acabaram de ver, né, duas assistências aí do Nenê, que ontem foi o craque do jogo, na vitória do Juventude diante da equipe do Atlético de Goianiense, até então aí líder do campeonato, invicto na competição. Nenê, que vem esbanjando um grande talento mesmo com os 41 anos de idade. No começo do vídeo você viu as duas assistências, viu o comentário de um jornalista e comentarista lá do sul do país, elogiando muito o Nenê e o novo técnico do Juventude, que deram cara à equipe que deva subir novamente a Série A ano que vem, com essa atuação aí magnífica do Nenê. E a gente fala isso porque a gente vai abrir aqui a tela para vocês e mostrar a notícia agora da GE sobre essa vitória do Juventude e essa fantástica exibição do Nenê. O jogador que estava no Vasco da Gama. O jogador que foi dispensado por essa diretoria amadora, incompetente que está no Vasco hoje. O Vasco hoje não tem 10. O Vasco não tem 10. O Vasco não tem um meia articulador. O Nenê, mesmo com os 41 anos, vinha bem na temporada no Vasco.
O Nenê foi o jogador que entrou na partida contra o Inter Miami, naquele amistoso lá nos Estados Unidos, e fez um golaço. O Nenê foi o principal jogador da partida que o Vasco venceu a Portuguesa da Ilha no Campeonato Carioca. Lá no começo do Campeonato Carioca, o Nenê foi o principal jogador dessa partida. Quando o Nenê não estava em campo, as coisas pioraram muito para o Vasco, porque o Nenê, mesmo com a idade que tem, é um meio articulador, é o homem das jogadas paradas, de faltas, de escanteio, que ontem foi 2 bolas paradas milimetricamente na cabeça dos jogadores do Juventude. O jogador que falta isso ao Vasco, um meio articulador. Se o Vasco não tinha esse jogador, se tivesse jogador, ok, o Nenê poderia para o Juventude, mas para que dispensar o Nenê se o Vasco não tem um 10? O Vasco hoje não tem 10. O meio de ligação hoje tem que ser o Léo Pelé. Sair da zaga para armar a jogada. Ou um volante, o Jair. Que não é a função do Jair fazer ligação para o ataque. Ele é um jogador de contenção. Então é impressionante como essa diretoria amadora, incompetente, já provada aí por Paulo Brax e Luiz Melo, fizeram uma merda do caralho. Se o Nenê tivesse na competição, no Campeonato Brasileiro, que é puxado, mas um jogador. E, gente, não poderia jogar todos os jogos, claro, pela idade dele, mas era um jogador que hoje tinha que estar jogando no Vasco, porque o Vasco não tem um 10. E foi provado aí que o Nenê vem muito bem mesmo com os 41 anos. Um jogador dedicado, responsável pela sua profissão, que é o futebol, e provou, mesmo com 41 anos, pode jogar ainda com alta qualidade, a nível alto. E realmente é brincadeira. Vamos ver aqui, vamos abrir a tela para vocês. Eu fico revoltado, cara. Eu fico revoltado. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Tá aqui. Juventude goleia em casa e quebra a invencibilidade do Atlético Goianiense na Série B. Liderada por Nenê, que deu 2 assistências, a equipe gaúcha vence com tranquilidade. Irreconhecível Dragão, que sofre a primeira derrota na competição. Aí, vitória tranquila na noite fria de Caxias do Sul. O Juventude venceu o Atlético Goianiense por 3-0. Os donos da casa tiveram uma atuação segura e não teve trabalho para construir o placar. Jadson e Danilo Bosi, que também jogou no Vasco, marcaram no primeiro tempo. E Mandaca fechou o placar na etapa final. E foi o segundo jogo sob o comando do recém-chegado técnico Thiago Carpini. E também vocês podem ter certeza que treinador muda a equipe, né? A gente precisa aí da demissão do Maurício Barbieri e está sendo provado também de Juventude que o técnico aí entrou e deu cara à equipe, né? Carpini é a segunda vitória. Do lado rubro-negro, nada deu certo. O Dragão apenas assistiu o rival brilhar e viu escorrer sua invencibilidade após 7 jogos. E aqui tá, show do maestro. Tá aí, Nenê. Show do maestro. Nenê foi o dono do jogo. Aos 41 anos, o mês banjou qualidade técnica e coordenou praticamente todas as jogadas do Juventude na partida. Atuação coroada com 2 assistências para os 3 gols da equipe na noite. Tá aí, né? Nenê jogando muito no Juventude e melhorou ainda mais a mudança de técnico da equipe gaúcha aí do campeonato da Série B para a equipe aí gaúcha. Vamos voltar aqui, cara. Gente, como é que eu vou falar aqui para vocês? É impressionante a incompetência, é impressionante a incapacidade desses gestores da SAF, que eu já repito aqui, senhor Paulo Brax e Luiz Melo, o próprio Abel, né, por dispensar esse jogador. Porque, gente, o Vasco não tinha 10, o Vasco não tem um meio articulador, o Vasco não tem um 10. Ou pegava o garoto da base. Mas a equipe não pode ficar sem um meio articulador para armar jogadas ao ataque. O Vasco está carente disso, todo mundo está vendo a merda que está acontecendo. E para que ter dispensado o Nenê? Fazia aí uma grande coroação, encerrando a carreira aí no Campeonato Brasileiro como Romário
com os 41 anos de idade também, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Com o Vasco. Se vocês não lembram, o Romário, aos 41 anos de idade, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, jogando ainda com alta qualidade, com alto nível. Por que não deixar o Nenê jogar? Se o Nenê vinha bem fisicamente, tá certo que ele não iria jogar todos os jogos, mas é um jogador que poderia ser importante hoje, como é importante se ele estivesse no Vasco. E foi uma afronta, um erro fatal ao Vasco, que hoje sofre sem ter um 10, sem ter um meio articulador, sem ter um cara para criar jogadas ao ataque. Quem cria hoje é um zagueiro. É impressionante a incapacidade desses gestores aí, incompetentes, cara, amadores, que estão no Clube de Regatas Vasco da Gama. Falavam tanto do associativo, que era uma parada que vinha atrasando o Vasco, aí veio a SAF com grana, essa grana que ninguém vê, né? Ninguém vê essa grana, é impressionante. Os caras aí estão atrasando tudo do Vasco, está correndo boatos aí de até atraso de pagamento de jogadores. Correu essa notícia ontem aí que está dando uma verdadeira bulha nos bastidores do Vasco. E você vê que essa SAF do Vasco é uma merda. E a gente tinha alertado a todos aqui desses caras lá fora, dessa 777 Partners. O famoso 771, né, do Josh Wander. Gente, é brincadeira. A gente vem falando, vem alertando. O Nenê era esse jogador que poderia estar jogando no Vasco, ajudando a equipe. A gente está dando aqui uma prova do Romário. O Romário, com 41 anos, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com o Vasco. E o Nenê ainda vinha jogando bem no Vasco. Está a prova aí, como eu falei. Era o jogador aí principal das articulações, onde jogou bem no Campeonato Carioca, jogou bem no amistoso contra o Inter Miami. E é um jogador que foi um erro, mas um erro fatal dessa diretoria amadora e incompetente aí dessa SAF do Vasco da Gama, comandadas aí por Paulo Brax e o Urubu Luiz Melo. É isso que a gente tem que falar hoje. Novamente a gente aqui criticando, novamente a gente falando mal, porque o Vasco está na zona de relaxamento por erros graves de uma gestão que vai fazendo aí uma merda com a nossa equipe, principalmente no ano de 2023. Não é à toa as eliminações do ABC na Copa do Brasil, no Campeonato Carioca pelo Flamengo esse ano, e agora o Vasco numa zona de rebaixamento do campeonato depois de 7 rodadas. É realmente uma situação difícil, complicada, aonde quem sofre somos nós, torcedores. Se algo não mudar, se algo não ocorrer no Vasco, mudanças da comissão técnica, mudança desses gestores do Vasco que já provaram sua total incompetência, as coisas vão ser muito difíceis, ainda assim, o camisa 10. Camisa 10 agora só em julho para agosto, praticamente na metade do campeonato, provando essa incompetência desses caras que não têm logística nenhuma de comandar e organizar a equipe como do Esmaltina, principalmente agora no Campeonato Brasileiro. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, e estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas de Vasco da Gama. Uma ótima manhã de quinta-feira a todos vocês, e um casaca no coração de todos. Bom café da manhã a todos aí. Valeu, pessoal.